Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma noite de lua minguante quando tudo aconteceu. Os ventos uivavam por entre as árvores do sítio da Dona Clemência, uma senhora de 70 e poucos anos que vivia sozinha desde que seu finado marido partiu desse mundo. A propriedade dela ficava nos confins da Serra das Almas, lugar que os mais antigos da região contava ser abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. As pessoas da comunidade respeitavam aquela serra, dizia que de dia ela protegia, mas de noite cobrava seus preços. Dona Clemência não era dessas de ter medo de assombração ou coisa parecida. Ela sempre disse que quem deve ter medo é os mortos, que já estão do outro lado e sabem o que espera a gente. Mas naquela noite de julho, quando o frio cortava até os ossos, algo diferente pairava no ar. Os grilos tinham parado de cantar, os sapos estavam em silêncio e até os cachorros da redondeza, sempre tão barulhento, parecia ter sumido ou se escondido. A velha casa de madeira estalava com o vento, como se conversasse em código com alguma coisa. Lá fora, as velas que iluminavam a sala tremelicavam, jogando sombra dançante nas paredes descascadas. Dona Clemência estava terminando de costurar um vestido preto para o velório de seu Aristides, que tinha morrido de repente 2 dias atrás. Não tinha sido nada natural. O homem estava forte como um touro no domingo. E na segunda, apareceu caído no meio da roça, frio como se a alma tivesse sido arrancada do corpo sem aviso. Coitado do Aristides, pensou ela enquanto dava os últimos pontos. Morrer desse jeito sem aviso e logo agora que a lua está nessa posição. Dona Clemência sabia das coisas. Sua avó tinha sido benzedeira respeitada, sua mãe também. E agora era ela quem carregava esse conhecimento. Sabia que certas épocas do ano, certos momentos do céu, era mais perigoso para quem estava com o pé num mundo e outro no outro. O cemitério da comunidade ficava a uns 2 quilômetros da casa dela, subindo a trilha que cortava o mato fechado. Um lugar simples, cercado por muro de pedra baixinho e com cruzes de madeira que o tempo ia derrubando pouco a pouco. Dona Clemência conhecia cada palmo daquele lugar sagrado. Afinal, era ela quem cuidava da sepultura há mais de 30 anos. Desde que o último coveiro, seu compadre Juvenal, tinha partido desse mundo. Ela sabia quem estava enterrado onde, conhecia as histórias de cada família e, principalmente, sabia como manter os mortos descansando em paz. O relógio de parede marcava quase meia-noite quando ela terminou o vestido. As horas tinham passado sem que ela percebesse, absorta no trabalho meticuloso. Normalmente, Dona Clemência nunca iria entregar uma costura àquela hora, mas a família de seu Aristides precisava do vestido para o enterro logo cedo, e ela tinha dado sua palavra. Promessa é dívida, murmurou para si mesma enquanto dobrava o vestido com cuidado dentro de um saco de pano limpo. E o Aristides sempre foi bom vizinho, nunca deixou faltar nada quando minha horta não vingou naquele ano da grande seca. Acendeu um lampião a querosene, vestiu seu casaco mais grosso de lã e pegou a bengala de madeira de lei que seu marido tinha talhado antes de partir. Não era uma bengala comum. Tinha sido feita de madeira especial, tirada de uma gameleira que crescia sobre uma nascente d'água. Seu marido tinha entalhado nela símbolos antigos que os mais velhos chamavam de marca de proteção. Dona Clemência sabia que não era apenas um apoio para suas pernas velhas. Era uma arma contra coisa que a maioria das pessoas nem conseguia enxergar. O cachorro dela, um vira-lata caramelo chamado Valente, começou a ganir quando viu que a dona ia sair. Os olhos do bicho mostravam uma inquietação fora do normal. Fica, Valente, essa andança não é para você. Mas o cachorro insistiu tanto que ela acabou cedendo. Talvez fosse melhor mesmo ter companhia naquela noite estranha. Os animais, às vezes, pressentem perigo bem antes dos humanos.
abriu a porta e uma lufada de vento gelado quase apagou seu lampião. O céu estava encoberto de nuvem escura, sem nenhuma estrela à vista. Só a lua minguante conseguia, vez ou outra, espiar por entre as nuvens carregada. Era uma luz fraca e avermelhada que mais assustava que iluminava. Dona Clemência e Valente começaram a trilhar o caminho de terra que saía de sua propriedade. Era um trajeto que ela conhecia como a palma da mão, cada pedra, cada curva, cada declive. Mesmo assim, naquela noite parecia diferente, como se a própria terra tivesse se remexido durante o dia. O silêncio era inquietante. Nem mesmo os grilo ou sapo faziam barulho. Era como se toda a natureza tivesse prendido a respiração, esperando algo acontecer. A neblina começou a subir do chão, primeiro em pequeno fiapo, depois em manto grosso que cobria os tornozelos. Valente caminhava colado à sua dona, o pelo eriçado, rosnando baixinho para coisa que só ele conseguia ver ou sentir. Após uns 10 minutos andando, Dona Clemência percebeu que tinha algo errado. A trilha que ela conhecia como a palma da mão parecia diferente. As árvores pareciam mais retorcidas, os arbustos mais densos. Foi então que ela se deu conta. Estava na trilha errada. Ao invés de pegar o caminho para a casa da viúva de Aristides, seus pés tinham levado ela para a trilha do cemitério. Que estranho, pensou ela. Nunca errei esse caminho antes. Nem mesmo nas noites mais escuras, ou depois de tomar umas doses do licor, de genipapo que ela mesma fazia, Dona Clemência tinha se confundido assim. Era como se o próprio chão tivesse mudado de lugar embaixo de seus pés. Decidiu voltar, mas quando se virou, Valente começou a latir freneticamente para a trilha, à frente, na direção do cemitério. O pelo do cachorro estava todo eriçado e ele rosnava para algo que Dona Clemência não conseguia enxergar. O animal sempre foi corajoso, daí seu nome, mas agora parecia dividido entre o medo e a necessidade de proteger sua dona. O que foi? Valente, viu alguma coisa? Foi então que ela ouviu, um canto baixinho, quase como um lamento vindo da direção do cemitério. Era uma voz feminina, doce e triste ao mesmo tempo, cantando uma cantiga de ninar que Dona Clemência não ouvia desde sua infância. Dorme, dorme, meu anjinho, que a noite já chegou, as estrelas estão no céu e a morte já passou. Um calafrio percorreu a espinha de Dona Clemência. Aquela cantiga era a mesma que sua falecida mãe cantava para ninar os 7 filhos. A mesma cantiga que ela cantou para o seu único filho, que morreu com apenas 5 anos de idade, décadas atrás. Era uma canção antiga, passada de mãe para filha por geração, que falava de proteção contra as coisas ruins que andava na noite. Mesmo contra todo o bom senso, Dona Clemência sentiu uma vontade inexplicável de seguir aquela voz. Valente tentou impedir, mordendo de leve a barra da saia dela, mas a senhora afastou o cachorro com um gesto suave. Preciso ver quem está cantando isso, Valente. Preciso saber. À medida que subia a trilha em direção ao cemitério, o canto ficava mais claro. Agora, Dona Clemência percebia que não era apenas uma voz. Eram várias, cantando em uníssono, como um coro infantil. Um coro que vinha de um lugar onde não devia haver criança alguma àquela hora da noite. O vento aumentou de intensidade, balançando as árvores e fazendo folha seca rodopiar ao redor dela, como se dançassem ao ritmo daquele canto sobrenatural. O lampião que ela carregava começou a falhar, a chama diminuindo e aumentando sem razão aparente. A névoa ficava mais densa a cada passo, subindo agora até a altura do joelho de Dona Clemência. Parecia ter vida própria, serpenteando ao redor de suas pernas, como se quisesse prendê-la ou guiá-la. Ela não sabia dizer. Quando finalmente chegou ao portão de ferro enferrujado do cemitério, Dona Clemência ergueu o lampião para iluminar o caminho. O que viu a fez congelar no lugar. O portão,
que ela sempre mantinha trancado com um cadeado pesado, estava escancarado. As correntes que normalmente o seguravam tinham sido partidas, não como se alguém tivesse cortado, mas como se uma força imensa as tivesse estourado de dentro para fora. Valente não quis entrar de jeito nenhum. Ficou do lado de fora, ganindo, baixinho, com o rabo entre as pernas. Mas Dona Clemência, movida por uma curiosidade que nem ela mesma entendia, atravessou o portão. Era como se parte dela soubesse que precisava ver o que estava acontecendo, que aquilo era algo que ela tinha sido preparada a vida toda para enfrentar. O cemitério estava diferente. As sepulturas, que ela conhecia uma por uma, pareciam ter sido reorganizadas. Onde antes havia ordem e respeito, agora as cruzes estavam posicionadas em um padrão circular estranho, como se alguém, ou algo, tivesse arrastado cada túmulo para formar um desenho gigante. No centro desse círculo havia uma cova aberta, fresca, como se tivesse sido cavada naquela mesma noite. Terra escura e úmida se acumulava nas bordas, e a escavação parecia mais profunda que o normal. E ao redor dessa cova, iluminada apenas pela fraca luz da lua minguante, que conseguia atravessar as nuvens, estavam 7 crianças. Todas vestidas de branco, todas de cabeça baixa, todas cantando aquela cantiga de ninar em vozes etéreas que não pareciam vir de garganta humana. Dona Clemência sentiu seu coração disparar quando reconheceu uma delas, seu filho, Joaquim. Exatamente como era no dia em que partiu, mais de 50 anos atrás. Joaquim? Sussurrou ela com a voz trêmula. Meu filho, é você? As crianças pararam de cantar ao mesmo tempo, como se fossem uma só entidade. Lentamente, todas levantaram a cabeça e olharam para Dona Clemência. Seus olhos não tinham brilho nenhum, eram vazios, como poço sem fundo, sem nenhum sinal da inocência ou alegria infantil. Todas, menos o menino que se parecia com Joaquim, que sorriu com doçura. Mas não era o sorriso verdadeiro de seu filho. Havia algo errado nele. Algo predatório e antigo demais para estar no rosto de uma criança. Mãe, disse ele com uma voz que era e não era a de seu filho, uma voz que parecia vir de muito longe e de muito perto ao mesmo tempo. Você veio, nós sabia que você viria. Dona Clemência sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na bengala com força, tentando manter-se em pé. O choque de ver seu filho morto, misturado com a certeza crescente de que aquilo não era realmente ele, fazia seu coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. O que está acontecendo aqui, meu filho? Estamos esperando o último convidado, respondeu o menino ainda sorrindo. E agora você trouxe ele. Nesse momento, Dona Clemência percebeu que todas as crianças estavam olhando para trás dela. Virando-se lentamente, viu que Valente tinha entrado no cemitério e caminhava em direção ao círculo como se estivesse hipnotizado. Os olhos do cachorro, normalmente tão vivo e alerta, agora estavam vidrados e sem expressão. Não, Valente, volta aqui, gritou ela. Mas o cachorro não respondeu. Continuou caminhando com passo mecânico em direção às crianças e à cova aberta. Quando Valente chegou ao centro do círculo, as crianças recomeçaram seu canto, agora mais alto, mais urgente. A cantiga tinha mudado. As palavras eram as mesmas, mas a melodia tinha algo dissonante, notas que não deviam estar ali. Ritmo que fazia a pele de Dona Clemência se arrepiar. O chão começou a tremer levemente e da cova aberta surgiu uma névoa, esbranquiçada que se ergueu como uma coluna até sumir no céu noturno. O que vocês querem com meu cachorro? Perguntou Dona Clemência, sentindo um medo que nunca tinha experimentado antes, nem mesmo quando enfrentou a onça que tinha entrado em seu galinheiro anos atrás. O menino, parecido com Joaquim, inclinou a cabeça como se não entendesse a pergunta. Seus movimentos eram estranhos, como se estivesse tentando imitar gesto humano, sem entender completamente como funcionavam.
Não é o cachorro que queremos, mãe. Nunca foi. Foi então que Dona Clemência notou algo perturbador. À medida que a névoa subia da cova, ela podia ver que havia algo dentro dela. Silhuetas se contorciam na bruma como se estivessem tentando ganhar forma. Era como assistir um nascimento terrível de coisa que nunca deveriam ter corpo próprio. E entre essas silhuetas, ela reconheceu uma. Era seu Aristides. Aristides? Murmurou ela em choque. Mas você morreu. A figura de Aristides dentro da névoa sorriu, mas não era o sorriso amigável do vizinho que ela conhecera por décadas. Era algo predatório, faminto, um sorriso que mostrava dente demais e chegava quase até as orelhas de forma impossível. A morte é só uma passagem, Clemência, disse a voz de Aristides, distorcida como se falasse debaixo d'água. E alguns de nós descobrimos como voltar. Precisamos apenas de um corpo. Dona Clemência deu um passo para trás, finalmente entendendo o horror da situação. Sua avó tinha contado histórias sobre isso, sobre espírito antigo e malévolo que tentavam voltar ao mundo dos vivos usando corpos recém-falecidos como ponte. O corpo de Aristides ainda não foi enterrado. Exatamente, respondeu. O menino que não era seu filho. E precisamos de alguém que conheça os caminhos entre os mundos para nos guiar. Alguém que cuida desse lugar há décadas. Alguém como você, mãe. As outras crianças começaram a se aproximar lentamente, formando um círculo cada vez mais apertado ao redor de Dona Clemência. Ela tentou recuar mais, mas suas costas bateram contra uma lápide fria. Estava cercada. Eu não vou ajudar vocês, disse ela, firmando a voz apesar do medo. Isso não é natural. Vocês não pertencem mais a esse mundo. O falso Joaquim suspirou, como se estivesse desapontado. Nós esperamos que você entendesse, mãe, que quisesse seu filho de volta. Você não é meu filho, respondeu Dona Clemência, segurando a bengala com mais força. Meu Joaquim descansa em paz há muito tempo. Você é apenas algo usando a cara dele como uma máscara. A expressão do menino mudou, toda a pretensão de inocência desaparecendo. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz amarelada, doentia, como fogo fátuo que às vezes surgia sobre os pântanos. Então teremos que fazer do jeito difícil, disse ele, e sua voz agora soava como várias vozes falando juntas. Nesse instante, todas as crianças avançaram ao mesmo tempo. Seus corpos pareciam distorcer-se, alongando-se de forma impossível, dedos transformando-se em garra, bocas abrindo-se além do que seria humanamente possível, revelando fileira e mais fileira de dente afiado como agulha. Não eram mais crianças. Era um monstro usando forma infantil, como uma roupa que não cabia direito. Dona Clemência ergueu a bengala em defesa e gritou: pelo sangue de Cristo e pela luz de Nossa Senhora, eu ordeno que voltem para o lugar de onde vieram. Para sua surpresa, as criaturas pararam, como se tivessem batido numa parede invisível. A bengala em sua mão começou a brilhar levemente, emitindo uma luz azulada, que formava um círculo de proteção ao seu redor. Dona Clemência lembrou das palavras que seu marido tinha dito ao lhe entregar aquele objeto. Talhei essa madeira da gameleira sagrada, aquela que cresce sobre a nascente. Ela vai te proteger quando eu não puder mais. O falso Joaquim sibilou como uma cobra, seu rosto contorcendo-se em fúria. Você acha que um pedaço de madeira vai nos deter? Nós esperamos por séculos. Nós somos mais antigos que sua fé, mais fortes que seu símbolo. A névoa da cova começou a se mover, como se tivesse vida própria, serpenteando pelo ar em direção a Dona Clemência, tentando contornar a barreira invisível criada pela bengala. Dentro dela, mais e mais silhuetas se formavam. Eram todos os mortos que ela tinha ajudado a enterrar ao longo das décadas, agora retornando de forma pervertida como marionete manipulada por forças que não deveriam estar neste mundo. Valente! Chamou ela desesperada. O cachorro,
que tinha ficado parado como se em transe, de repente sacudiu a cabeça e correu para o lado de sua dona, rosnando para as criaturas que o cercavam. Algo no poder da bengala tinha quebrado o encanto que prendia o animal. Dona Clemência sabia que não conseguiria escapar correndo. Suas pernas velhas não permitiriam. Mas também sabia que não podia deixar aquelas coisas escaparem do cemitério. Se chegassem até o corpo de Aristides, ou qualquer outro corpo que não tivesse sido propriamente enterrado, conseguiriam retornar completamente ao mundo dos vivos. E quem sabe o que fariam então? Com um movimento rápido, ela tirou do bolso do casaco um rosário antigo, de madeira escura. Era outro presente de seu marido, feito com semente da mesma gameleira sagrada. As contas estavam polidas pelo uso diário, cada uma delas marcada com pequeno símbolo que sua avó tinha ensinado. "Vocês não vão passar desse cemitério", declarou ela com firmeza. "Esse lugar foi consagrado para ser a morada final, não uma porta de entrada." Começou a rezar em voz alta, palavras antigas que tinha aprendido com sua avó, uma benzedeira, respeitada em toda a região. Não eram rezas comuns, dessas que o padre ensinava na igreja. Eram palavras de poder, passadas de geração em geração por mulheres que sabiam como manter o equilíbrio entre os mundos. À medida que rezava, o vento foi aumentando, zunindo entre as lápides e agitando a névoa espectral. As criaturas recuavam a cada palavra, como se cada sílaba fosse um golpe físico contra elas. Seus corpos distorcidos tremiam e se contorciam em agonia. "Você não pode nos manter aqui para sempre", rosnou o falso Joaquim. "A barreira entre os mundos está enfraquecendo, logo seremos livres." "Pode ser", respondeu Dona Clemência, "mas não será hoje e não será através de mim." Com um movimento decidido, ela jogou o rosário no centro da cova aberta. Ao tocar o fundo, as contas de madeira começaram a brilhar intensamente. Uma luz dourada que se espalhou pelo solo do cemitério como veias luminosas, conectando todas as sepulturas, restaurando a ordem natural do lugar. As criaturas guincharam de dor e raiva. A névoa começou a ser sugada de volta para a cova, levando consigo a silhueta dos mortos. As crianças monstro tentavam resistir, cravando suas garras no chão, agarrando-se às lápides, às cruz, a qualquer coisa que pudesse impedir que fossem arrastadas de volta. "Nós voltaremos", gritou o falso Joaquim enquanto era arrastado para a cova. "Na próxima lua minguante encontraremos outro caminho. Este mundo será nosso novamente." Dona Clemência observou em silêncio enquanto todas as criaturas e a névoa eram sugadas para dentro da terra. Quando a última delas desapareceu, houve um estrondo surdo, como se algo muito pesado tivesse se fechado nas profundezas. O cemitério voltou ao normal. As cruzes retornaram às suas posições originais. As sepulturas voltaram aos seus lugares de antes. A cova que estava aberta no centro agora estava fechada, como se nunca tivesse sido perturbada. Dona Clemência caiu de joelho, exausta. O esforço tinha sido enorme, e ela sentia como se tivesse envelhecido mais 10 anos naquela noite. Valente veio até ela, lambendo seu rosto com preocupação. O cachorro parecia ter voltado ao normal, sem nenhum sinal do transe que o tinha possuído antes. Com esforço, ela se levantou, apoiando-se na bengala e no corpo firme de seu fiel companheiro. "Vamos para casa, Valente", sussurrou. "Temos muito trabalho pela frente." Ela sabia que aquilo não tinha acabado. As criaturas estavam certas sobre uma coisa. A barreira entre os mundos estava enfraquecendo. E se ela, como guardiã do cemitério, não fizesse algo a respeito, elas encontrariam outro jeito de voltar. Caminhando lentamente de volta para casa, Dona Clemência planejava o que precisaria fazer. Primeiro, garantir que o corpo de Aristides fosse enterrado com todos os rituais necessários. Depois, reforçar as proteção de todo o cemitério. E, finalmente, passar seu conhecimento adiante. Ela não era imortal,
e não poderia ser a última guardiã. Enquanto descia a trilha sob o céu, que começava a clarear com os primeiros raios do amanhecer, ela olhou para trás uma última vez. Por um instante, poderia jurar que viu seu verdadeiro filho, seu Joaquim, sorrindo serenamente ao lado do portão do cemitério. Não o monstro que tinha tentado enganá-la, mas seu menino de verdade, em paz, protegido pela luz divina. "Descanse tranquilo, meu anjinho", murmurou ela. "A morte não vai mais perturbar seu sono." 2 semanas depois, Dona Clemência estava sentada na varanda de sua casa, costurando um novo conjunto de proteção. Pequenas bolsas de pano cheias de erva sagrada e oração escrita em papel de arroz. Valente dormia a seus pés, ocasionalmente estremecendo em sonho, perseguindo o coelho imaginário ou talvez lembrando daquela noite terrível. O enterro de Aristides tinha acontecido sem problema. Dona Clemência fez questão de acompanhar todo o processo, garantindo que todo o ritual fosse seguido corretamente. O corpo foi purificado com água benta e erva, o caixão foi marcado com símbolo de proteção, e ela mesma colocou um rosário nas mãos do defunto antes que o caixão fosse fechado. A viúva de Aristides tinha ficado um pouco confusa com tanto cuidado, mas Dona Clemência explicou que eram tradição antiga que não se pode esquecer. Ninguém questionou. Todos na região respeitavam os conhecimentos da velha senhora, mas Dona Clemência sabia que isso não era o suficiente. As criaturas tinham dito que voltariam na próxima lua minguante, e ela acreditava. Por isso trabalhava, agora em fortalecer as defesas, não apenas do cemitério, mas de toda a comunidade. Enquanto costurava, ouvia o rádio que tinha ganhado de presente dos filhos de uma vizinha que ela tinha ajudado a trazer ao mundo. O aparelho chiava e falhava, como sempre acontecia naquela região montanhosa, mas ela conseguia entender o suficiente das notícias para saber que nada de anormal tinha sido reportado nos últimos dias. Foi então que Valente levantou a cabeça. De repente, orelha em pé, olhando fixamente para a mata que começava logo depois do terreiro da casa. Dona Clemência parou de costurar e seguiu o olhar do cachorro. Por um instante, achou ter visto um vulto branco entre as árvores, mas logo sumiu. "Viu alguma coisa, Valente?" perguntou ela, mantendo a voz calma apesar da apreensão que sentia. O cachorro rosnou baixinho, mas não se moveu do lugar. Era uma tarde daquelas de calor brabo, quando tudo começou. O céu estava coberto de nuvem cinzenta e o vento soprava manso por entre os pés de café da fazenda Água Limpa. Dona Zulmira, uma senhora de seus 60 e poucos anos, morava sozinha, numa casinha de madeira desde que o finado Tonho, seu marido, partiu para outro plano, faziam já 15 anos. A propriedade ficava a uns bons quilômetros da cidade mais próxima, uma terra que ela e o falecido tinham conseguido comprar depois de muita luta. No terreno tinha uma tulha antiga, dessas de guardar café, que era da época dos antigos donos, uma construção que já tinha mais de 100 anos, pelo que o povo falava. Dona Zulmira levantava com o primeiro canto do galo, como era de costume. Naquela manhã de maio, o frio cortava os ossos e a cerração estava tão densa que mal dava para enxergar o quintal. Ela acendeu o fogão a lenha, botou água para o café e começou a preparar o dia. Suas mãos enrugadas e calejadas mexiam na massa do pão com uma sabedoria que só os anos podem ensinar. Quando o sol começou a romper a cerração, Dona Zulmira percebeu algo diferente. Um cheiro forte de fumo de corda, igualzinho o que seu Tonho fumava, invadiu a cozinha. Ela sorriu triste, achando que era só lembrança. Mas o cheiro aumentou tanto que ela teve que abrir a janela. Esquisito, pensou. Não tem ninguém por perto que fuma esse tipo de fumo. Terminou seus afazeres da manhã e saiu para o quintal, para cuidar das galinhas e da pequena horta que mantinha. Quando passava perto da tulha antiga, sentiu um arrepio correrem pela espinha. Nunca tinha sentido isso,
Antes, e olha que passava por ali todo santo dia, a tulha sempre ficava fechada. Desde a morte do marido, ela não tinha mais coragem de entrar lá. Era o lugar preferido dele, onde guardava as ferramentas e passava a hora consertando coisa. O dia seguiu seu rumo normal, mas à noite, quando a escuridão tomou conta da roça e só se ouvia o barulho dos grilos e sapo, Dona Zulmira sentou na cadeira de balanço na varanda, como fazia toda noite antes de dormir. Foi quando escutou um barulho vindo da tulha, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada. Deve ser rato, murmurou para si mesma, tentando acreditar nas próprias palavras. Mas não era rato. O barulho continuou, agora mais forte, e junto dele veio uma luz fraca que piscava por entre as frestas da madeira velha da tulha. Dona Zulmira apertou o terço nas mãos, aquele mesmo que tinha ganhado da mãe quando era menina. Ave Maria cheia de graça. Começou a rezar baixinho. O barulho parou. A luz também. Ela respirou aliviada, achando que suas rezas tinham espantado o que quer que fosse aquilo. Entrou em casa, fechou bem as portas e janela, botou mais um pouco de lenha no fogão para manter a casa aquecida e foi se deitar. Mas naquela noite, o sono não veio fácil. Na manhã seguinte, Dona Zulmira acordou sentindo um peso sobre os ombros, como se não tivesse descansado nada. Preparou o café da manhã e foi até a janela da cozinha que dava para o quintal. O que viu fez seu coração disparate. A porta da tulha, que sempre ficava trancada, estava aberta. Será que tem alguém lá? Pensou. Talvez algum andarilho precisando de abrigo. Com uma coragem que nem ela sabia que tinha, pegou uma vassoura como arma e foi até lá. O caminho da casa até a tulha nunca pareceu tão comprido. Cada passo era como se estivesse andando contra o vento. Quando chegou na porta, chamou. Tem alguém aí? Se tiver, é melhor sair logo. Silêncio. Só o vento respondeu, balançando as folhas secas do chão. Ela empurrou mais a porta e entrou. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas, junto com aquele mesmo aroma de fumo de corda. As ferramentas do finado marido ainda estavam lá, cobertas por uma camada fina de poeira. Teias de aranha decoravam os cantos do teto. Nada parecia fora do lugar, exceto, no centro da tulha, tinha uma marca circular no chão, como se alguém tivesse limpado a poeira só naquele lugar. E do lado, uma caixa de madeira que ela nunca tinha visto antes, ou pelo menos achava que nunca tinha visto. Aproximou-se com cautela. A caixa era antiga, feita de uma madeira escura e polida pelo tempo. Tinha entalhe bonito nas lateral e uma fechadura de metal trabalhado. Dona Zulmira largou a vassoura e se agachou para ver melhor, suas juntas reclamando do esforço. Quando seus dedos tocaram a tampa da caixa, sentiu um frio na barriga que não era normal. De quem será isso? Perguntou alto, sem esperar resposta. É meu! A voz veio de trás dela, grave e rouca. Dona Zulmira saltou para trás, quase caindo no processo. Mas quando se virou, não tinha ninguém lá. O coração batia tão forte que ela podia escutar nos ouvidos. Quem está aí? Apareça! Silêncio de novo. Mas agora ela tinha certeza que não estava sozinha. Pegou a vassoura de volta e saiu da tulha o mais rápido que suas pernas velhas permitiam. Trancou a porta com o cadeado que tinha na bolsa do avental e voltou para casa, trancando também todas as portas e janela. Passou o resto do dia inquieta, olhando pela janela na direção da tulha a cada 5 minutos. Não conseguia tirar da cabeça o que tinha acontecido. Quem tinha falado com ela? Como aquela caixa tinha ido parar lá? E por que a voz parecia tão familiar? À noite, depois de um dia inteiro sem conseguir fazer nada direito, Dona Zulmira foi para a cama mais cedo. Estava exausta, não só do corpo, mas da alma. Adormeceu rezando, o terço nas mãos. Mas seu sono não foi tranquilo. No sonho, ela estava de volta na tulha. A caixa de madeira estava aberta no centro do círculo limpo, e dentro dela havia uma medalha antiga, daquelas que os soldados recebiam na guerra. Ao lado da caixa, um homem estava ajoelhado, de costa para ela.
Ele usava roupa antiga, toda rasgada e suja de terra. Quando o homem se virou, Dona Zulmira viu que ele não tinha rosto. Apenas uma mancha escura onde deveria estar os olhos, nariz e boca. Me ajuda, a figura sem rosto disse com aquela mesma voz rouca que ela tinha escutado mais cedo. Só você pode me ajudar. Dona Zulmira acordou de supetão, suando frio apesar do ar gelado da madrugada. O quarto estava na mais completa escuridão, exceto por uma luz fraca que vinha da janela. A mesma luz que tinha visto piscar na tulha. Levantou-se com dificuldade e foi até a janela. A tulha estava iluminada por dentro, a luz vazando pelas frestas da madeira velha. O cadeado que ela tinha colocado estava no chão, a porta aberta novamente. Dona Zulmira sabia que a coisa certa a fazer era ficar dentro de casa, trancada e rezando até o sol nascer. Mas uma curiosidade misturada com um sentimento estranho de familiaridade a empurrava para fora. Pegou o chale, grosso de lã, calçou as botinas velhas, agarrou o terço com força e saiu pela porta dos fundos. A caminhada até a tulha parecia ainda mais difícil no escuro. A luz da lua cheia ajudava um pouco, mas as sombras das árvores pareciam ter vida própria, dançando com o vento frio da madrugada. Cada passo era como pisar em chão sagrado. Cada respiração parecia fazer barulho demais no silêncio da noite. Quando chegou na porta da tulha, parou. A luz ainda brilhava lá dentro, mais forte agora. Respirou fundo, apertou o terço contra o peito e entrou. O interior da tulha estava diferente. Todas as teias de aranha tinham sumido. As ferramentas do marido brilhavam como se tivessem sido limpadas recentemente. E no centro, onde antes havia apenas a marca circular e a caixa de madeira, agora estava uma figura ajoelhada. Era um homem, ou pelo menos parecia. Vestia uniforme militar antigo, daqueles da Guerra do Paraguai que ela tinha visto em livro. O uniforme tinha rasgos e manchas escuras que pareciam sangue seco. Ele estava de costas para ela, a cabeça baixa. "Quem é você?" Dona Zulmira perguntou, a voz trêmula, mas firme. O homem se virou lentamente. Seu rosto era jovem, mas seus olhos pareciam ter visto coisa que ninguém deveria ver. Olhos de quem já tinha visto o inferno. Mas o mais perturbador era que ela podia ver a parede da tulha através dele. O homem era translúcido, como uma névoa densa com forma humana. "Meu nome é Joaquim", ele disse com aquela voz grave e rouca. Era soldado. Dona Zulmira deu um passo para trás. Não era possível. Estava falando com um defunto, um fantasma. Sentiu o sangue gelar nas veias, mas não conseguiu correr. Algo nos olhos daquele ser a mantinha parada ali. "O que você quer de mim?" perguntou, segurando o terço com tanta força que os nós dos dedos ficaram branco. O fantasma apontou para a caixa de madeira que estava ao seu lado no chão. "Minha medalha", ele disse tristemente. "Lutei na guerra, morri defendendo esta terra. Quando voltei para casa não era mais como gente. Tentei fazer minha família ver, mas não conseguiram. Só queriam minha medalha, a única coisa de valor que eu tinha." Dona Zulmira escutava tudo aquilo com o coração batendo descompassado. Não sabia se era medo ou pena o que sentia agora. Eles enterraram a medalha aqui, nesta tulha, antes dela ser construída. Por ganância. Queria que ela fosse para o meu filho mais novo, que nem chegou a me conhecer direito. Estou preso aqui desde... Então, sem poder descansar. Um filho que não conheceu o pai. Isso tocou fundo em Dona Zulmira. Seu próprio pai tinha morrido antes dela nascer, na mesma guerra, provavelmente. Por que eu? Por que só agora? Ela perguntou um pouco mais calma, mas ainda mantendo distância. "Você tem o dom", respondeu o fantasma. "Sempre teve. Sua mãe também tinha. E agora só você pode me ajudar a encontrar paz." Dona Zulmira franziu a testa. Sua mãe nunca tinha falado de nenhum dom, mas sempre contava histórias de visitas que recebia à noite, pessoas que ninguém mais via. "E o que eu preciso fazer?" perguntou enfim,
ainda não acreditando totalmente que estava tendo essa conversa com um fantasma na madrugada. O soldado apontou para o chão, exatamente para o centro do círculo limpo de poeira. A medalha está enterrada aqui. Preciso que a encontre e a entregue ao meu parente mais próximo que ainda vive, um bisneto. Ele mora na cidade. Seu nome é Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira. Dona Zulmira conhecia esse nome. Era o dono da farmácia da cidade, um senhor respeitado de uns 70 anos. Nunca tinha falado com ele direito, só de cumprimento quando ia na cidade uma vez por mês fazer compra. Como vou? Saber onde cavar exatamente? Perguntou ela, aproximando-se um pouco do círculo. O fantasma não respondeu com palavra. Em vez disso, a luz que emanava dele ficou mais forte, concentrando-se no centro do círculo. O chão de terra batida começou a tremer levemente, e então, como se uma mão invisível estivesse cavando, a terra começou a se afastar, revelando algo brilhante enterrado a uns 30 centímetros de profundidade. Dona Zulmira se aproximou, mas agachou-se com dificuldade e estendeu a mão trêmula para o buraco que se formou. Seus dedos tocaram algo frio e metálico. Com cuidado, retirou o objeto da terra. Era uma medalha militar coberta de terra, mas ainda assim era possível ver que era feita de prata ou algum metal parecido. Quando ela levantou a medalha na altura dos olhos para examinar melhor, o fantasma soltou um suspiro que parecia carregar o peso de mais de um século. Obrigado, ele disse, sua voz agora mais suave, menos rouca. Agora preciso que a entregue ao Sebastião. Diga a ele que é a medalha do bisavô dele, Joaquim Ferreira, que lutou na Guerra do Paraguai. Diga que eu sempre quis que ficasse na família. Dona Zulmira assentiu, guardando a medalha no bolso do vestido. Tinha 1000 perguntas para fazer, mas nenhuma parecia importar naquele momento. Eu vou entregar, prometeu. Amanhã mesmo vou para a cidade. O fantasma sorriu. Era um sorriso triste, mas cheio de alívio. Sua forma começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse se desfazendo em partículas de luz. Muito obrigado, senhora. Agora posso descansar em paz. E antes que Dona Zulmira pudesse dizer mais alguma coisa, o fantasma se desfez completamente, transformando-se numa nuvem de luz que subiu até o teto da tulha e desapareceu. A tulha voltou ao normal. As teias de aranha reapareceram, as ferramentas do finado Tonho voltaram a ficar cobertas de poeira, e a única luz era a da lua que entrava pelas frestas da madeira. Dona Zulmira ficou ali parada por alguns momentos, tentando entender o que tinha acontecido. Será que tinha sonhado tudo aquilo? Colocou a mão no bolso e sentiu a medalha. Não, não era sonho. Voltou para casa ainda em estado de choque, mas estranhamente calma. Guardou a medalha numa caixinha de costura e decidiu que precisava dormir. Um pouco antes do amanhecer. Na manhã seguinte, acordou com os primeiros raios de sol. Sentia-se leve, como não se sentia havia muito tempo. Preparou-se para ir à cidade, algo que normalmente só fazia uma vez por mês, mas que agora não podia esperar. Pegou a jardineira que passava pela estrada principal às 9 horas, carregando a medalha embrulhada num lenço limpo. Na cidade, foi direto para a farmácia do seu Sebastião. Era um estabelecimento pequeno, mas bem cuidado na praça principal. Quando entrou, o sininho da porta anunciou sua chegada. Seu Sebastião estava atrás do balcão, organizando remédio nas prateleiras. Era um senhor alto, magro, de cabelo branco e óculos de armação grossa. Sorriu educadamente quando viu Dona Zulmira. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Dona Zulmira respirou fundo. Como explicar o que tinha acontecido sem parecer uma velha maluca? Seu Sebastião, eu encontrei uma coisa que acho que pertence ao senhor. Tirou o lenço do bolso e o abriu sobre o balcão, revelando a medalha. Mesmo coberta de terra e oxidada pelo tempo, ainda era possível ver que era uma peça importante com inscrições e símbolos militares. Os olhos de seu Sebastião se arregalaram atrás dos óculos.
Onde a senhora encontrou isso? Na minha propriedade, na tulha antiga, respondeu ela, decidindo ir direto ao ponto. E vai achar estranho o que vou dizer, mas seu bisavô, Joaquim Ferreira, me pediu para entregar isso para o senhor. Seu Sebastião empalideceu. Meu bisavô? Mas ele morreu há mais de 120 anos, eu sei, completou Dona Zulmira. Na Guerra do Paraguai. O farmacêutico ficou em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para a medalha. Como a senhora sabe disso tudo? Perguntou enfim, a voz baixa. Dona Zulmira contou tudo. O barulho na tulha, a luz, o encontro com o fantasma, a conversa, a medalha enterrada. Contou sem medo de parecer louca, porque sabia no fundo que não estava. Quando terminou, esperou a reação de seu Sebastião, preparada para ser mandada embora ou pior. Mas ele apenas sorriu, com lágrima nos olhos. Meu pai sempre falava dessa medalha, disse ele, pegando o objeto com reverência. Dizia que o avô dele ganhou por bravura e que foi roubada quando ele morreu. Virou uma lenda na família. Nunca achei que fosse real. Limpou a medalha com cuidado, usando um paninho que tirou do bolso. Sob a camada de sujeira e oxidação, apareceu o nome Joaquim Ferreira, gravado no verso. A senhora não faz ideia do que isso significa para mim, continuou, a voz embargada. Meu pai morreu desejando ter encontrado essa medalha. Dona Zulmira sorriu, sentindo um calor no peito. Seu bisavô pode descansar em paz agora. Era isso que ele queria. Seu Sebastião saiu de trás do balcão e, para surpresa de Dona Zulmira, deu-lhe um abraço apertado. Como posso agradecer? Não precisa, respondeu ela. Só estou feliz de ter ajudado, tanto o senhor quanto seu bisavô. Depois daquele dia, Dona Zulmira e seu Sebastião desenvolveram uma amizade. Ele ia visitá-la na roça às vezes, levando remédio para dor na junta e conversando sobre a história antiga da região. A medalha ganhou um lugar de honra na parede da farmácia, dentro de uma caixa de vidro com uma plaquinha contando sua história. A tulha nunca mais teve barulho estranho ou luzes misteriosas. Dona Zulmira até começou a usá-la de novo, limpando e organizando o espaço. As ferramentas do finado Tonho voltaram a brilhar, agora cuidada por ela. De vez em quando, sentia um cheiro de fumo de corda quando estava lá dentro, mas não tinha mais medo. Sabia que eram apenas lembrança. Anos se passaram. Dona Zulmira já estava com quase 80 anos quando adoeceu. Era uma doença sem volta, dessas que vão consumindo devagar. Seu Sebastião ia vê-la quase todo dia, levando remédio que ajudavam, com a dor e fazendo companhia. Numa noite de inverno, deitada na cama, Dona Zulmira sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Não tinha medo. Tinha vivido uma vida boa, difícil, mas boa. Olhando pela janela, viu uma luz vindo da direção da tulha. Não se assustou, sorriu. Tá na hora, né? Sussurrou para o quarto vazio. A luz foi ficando mais forte, entrando pela janela e iluminando o quarto todo. E então, parado ao pé da cama, estava o soldado Joaquim. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Tonho, seu marido, sorrindo aquele sorriso que ela tanto sentia falta. Viemos buscar a senhora, disse Tonho, estendendo a mão. Tá na hora de descansar. Dona Zulmira estendeu a mão também, sentindo-se de repente leve como uma pena. Quando seus dedos tocaram os do marido, percebeu que não sentia mais dor nenhuma. Levantou-se da cama facilmente, como não fazia havia anos. Olhando para trás, viu seu corpo ainda deitado, imóvel, um sorriso sereno no rosto. Obrigado por me ajudar a encontrar paz, disse o soldado Joaquim, fazendo uma reverência. Agora é sua vez, completou Tonho, segurando sua mão com carinho. Os três caminharam juntos em direção à luz, que ficava cada vez mais intensa e acolhedora. Dona Zulmira não olhou para trás. Sabia que deixava para trás apenas uma casca vazia. O que importava, sua alma, suas memórias, seu amor, seguia, em frente, finalmente em paz. Na manhã seguinte, seu Sebastião encontrou Dona Zulmira. Parecia dormindo,
um sorriso tranquilo no rosto, as mãos cruzadas sobre o peito, segurando o terço velho. Na mesa de cabeceira havia um bilhete, escrito com a letra tremida dela. Obrigada por ter me ajudado a ajudar ele. Agora estou em paz também. Cuide da Túlia para mim. A propriedade, que não tinha herdeiro, acabou ficando para seu Sebastião, conforme o testamento que Dona Zulmira tinha feito. Ele não vendeu, reformou a casa e a Túlia e passou a usá-la como casa de fim de semana. A medalha do bisavô ele trouxe de volta da farmácia e pendurou na parede da Túlia, onde pertencia. E dizem que nas noites de lua cheia, quem passa perto daquela propriedade pode ver 3 figuras caminhando entre os pés de café. Um soldado fardado, um homem de meia idade com cachimbo na boca e uma senhora de chale, todos conversando e rindo como velhos amigos. Dizem também que o cheiro de café recém-coado e fumo de corda se espalha pelo ar, mesmo quando não tem ninguém morando lá. É só um causo da roça, dizem alguns. Mas seu Sebastião, que agora já é um velhinho de quase 90 anos, sorri quando escuta essas histórias. E sempre que vai à propriedade, deixa 3 xícaras de café na mesa da varanda antes de dormir. De manhã, as xícaras estão vazias, com uma marca de batom na que fica no meio, mesmo que ninguém tenha entrado na casa durante a noite. Visita é sempre bem-vinda, ele diz, sorrindo para a Túlia antiga, principalmente quando são da família. Dona Zefa acordou espantada naquela madrugada. O silêncio da noite estava diferente, como se o mato tivesse guardando um segredo. Lá de fora, um pio esquisito cortava o ar. Não era besouro, não era coruja. Era uma coisa que ela nunca tinha escutado. Antes, nos seus 65 anos, morando naquelas terras, a velha senhora morava sozinha desde que seu Juvenar partiu desse mundo. Fazia quase 10 anos. A casinha de pau a pique ficava no fim de uma estradinha de terra, cercada por um matagal fechado que dividia a propriedade das terras dos Mendonça. Era um lugar ignorante, como os antigos falavam, mas Dona Zefa nunca teve medo de viver ali. Até aquela noite. O cachorro magrelo que dormia debaixo do assoalho do terreiro não latiu nem uma vez, o que era estranho. Sansão sempre avisava quando tinha qualquer movimento diferente por perto. Mas naquela noite o bicho estava calado demais. Dona Zefa acendeu o candeeiro e caminhou até a janelinha de madeira, abrindo uma fresta para espiar o quintal. A lua estava cheia, alumiando tudo como se fosse quase dia. Foi quando ela viu. Lá na beirada da mata, perto da clareira onde ela cultivava suas ervas, tinha uma figura parada. Parecia uma pessoa, mas tinha algo errado. Era comprida demais, fina demais, e não tinha rosto que ela pudesse distinguir daquela distância. Ave Maria! Dona Zefa sussurrou, fechando rápido a janela e benzendo o peito 3 vezes. Aquilo não era gente, não podia ser. O coração da velha batia tão forte que ela conseguia ouvir nas próprias orelhas. As histórias que seu Juvenar contava voltaram na memória dela como um relâmpago. Ele sempre falava das aparições que os tropeiros encontravam nas estradas desertas, das entidades que vagavam pelas matas quando a lua estava assim, redonda como um prato de porcelana no céu. Mas Dona Zefa sempre achou que era só modo dele de deixar a conversa mais animada nas noites de inverno. Trêmula, a senhora soltou o avental que usava por cima da camisola e voltou para a cama, puxando o rosário que ficava pendurado na cabeceira. Rezou baixinho até que o sono voltasse, lutando contra a vontade de olhar pela janela de novo. Quando o primeiro raio de sol entrou pela fresta da janela, Dona Zefa já estava acordada. Fazia tempo. Tinha conseguido dormir só um pouco, mas acordou. Antes mesmo do galo cantar. Se arrumou, preparou um café forte e esperou a claridade tomar conta do terreiro para sair de casa. Sansão não estava em lugar nenhum. Ela chamou
Bateu a colher no prato de comida como fazia todo dia, mas o cachorro não apareceu. Com um mau pressentimento, Dona Zefa foi até a clareira onde tinha visto a tal figura estranha na noite anterior. O chão estava diferente. A terra, fofa onde ela plantava suas ervas, parecia ter sido remexida. Mas era como se alguém tivesse cavado com enxada. Era como se algo tivesse se arrastado por ali, deixando um rastro sinuoso que seguia em direção à mata fechada. E pior, as plantas estava tudo murcha, como se tivesse secado da noite para o dia. Misericórdia, murmurou Dona Zefa, sentindo um arrepio gelado na espinha. Aquilo não era coisa de bicho do mato, nem de gente da região. Todo mundo respeitava as terras dos outros, principalmente as plantação. Foi quando ela percebeu, perto, do rastro na terra, umas pegadas pequenas. Parecia de criança, mas tinha algo esquisito. Os dedos eram muito compridos, quase do tamanho do resto do pé. E as marcas não eram fundas como deveria ser se fosse uma pessoa de verdade caminhando ali. Dona Zefa voltou para casa com o coração aos pulos. Naquele dia, decidiu ir até o povoado mais próximo para conversar com seu Tibúrcio, o homem mais velho da região e que sabia das histórias antigas daquelas terras. Precisava entender o que tinha acontecido. Seu Tibúrcio morava numa casa simples, na beira do riozinho que cortava o povoado. Era um homem de quase 90 anos, com a pele enrugada como casca de jabuticaba velha, mas com o olhar ainda vivo e inteligente. Quando Dona Zefa chegou, ele estava sentado na cadeirinha de palha na varanda, como sempre fazia nas manhãs. "Bom dia, seu Tibúrcio", cumprimentou Dona Zefa, tentando esconder o nervosismo. "Ô, Zefa, que surpresa ver você por aqui numa terça-feira. Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele, percebendo o jeito inquieto da mulher. Dona Zefa contou tudo, que tinha visto na noite anterior e de manhã cedo. A figura estranha na clareira, o sumiço do cachorro, as plantas murcha, o rastro na terra e as pegadas esquisita. Enquanto ela falava, viu o rosto de seu Tibúrcio ficar cada vez mais sério. "Escute bem o que vou te falar, Zefa", disse ele depois de um longo silêncio. "As terras onde você mora era usada pelos antigos para fazer um tipo de ritual. Meu avô contava que antes da família do seu finado marido comprar aquela propriedade, os mais velhos da região usavam aquela clareira para fazer cerimônia em noite de lua cheia." Dona Zefa sentiu um calafrio. Nunca tinha ouvido essa história antes. Que tipo de ritual, seu Tibúrcio? Os antigos acreditavam que tinha uma entidade que protegia as matas, mas de vez em quando ela precisava de alguma coisa em troca. Eles chamavam de guardião da clareira. Dizem que é um ser antigo, de antes mesmo dos índios chegar por aqui. Tem formato de gente, mas é alto demais, fino demais, com braço comprido e mão com dedo que parece galho de árvore. A descrição bateu perfeitamente com o que Dona Zefa tinha visto na noite anterior. Sentiu o sangue gelar nas veias. E o que essa coisa quer? O guardião protege a terra, faz as plantas crescer forte, espanta praga e doença. Mas em troca, uma vez por ano, na primeira lua cheia depois do solstício de inverno, ele precisa receber uma oferta. "Que tipo de oferta?" perguntou Dona Zefa, já temendo a resposta. No tempo dos antigos, eles deixavam comida, bebida e um bicho vivo. Geralmente um frango ou um cabrito pequeno. Dizem que o guardião precisa de sangue, fresco para continuar cuidando da terra. Dona Zefa pensou imediatamente em Sansão, seu cachorro desaparecido. Será que... Não podia ser. Essas histórias de entidade sobrenatural era coisa dos antigos, superstição de gente que não tinha estudo. E o que acontece se ninguém deixa essa tal oferta? O olhar de seu Tibúrcio ficou sombrio. Aí o guardião vai atrás do que ele quer. Começa com os bichos, depois passa para os alimentos, e se ninguém fizer nada... Ele não completou a frase, mas não precisava. Dona Zefa entendeu muito bem o que ele queria dizer.
Como é que eu faço para resolver isso? Hoje é o último dia da lua cheia, Zefa. Se você quer aplacar o guardião, precisa deixar uma oferta na clareira antes da meia-noite. Comida, bebida e sangue fresco. Não precisa matar nada. Pode ser só um pocô de sangue seu mesmo, umas gotas. Já serve. E também precisa recitar as palavras que vou te ensinar. Dona Zefa voltou para casa com a cabeça fervilhando. Parte dela achava aquilo tudo uma grande bobagem, história de velho para assustar os outros. Mas outra parte, aquela que tinha crescido ouvindo os causos da roça, que conhecia os mistérios das matas, sabia que tinha muita coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar. Quando a tarde começou a cair, ela preparou as coisas que seu Tibúrcio tinha recomendado. Pegou uma vasilha de barro, colocou um pouco de farinha de mandioca, mel, cachaça e uma faca pequena para fazer um pequeno corte no dedo. Não gostava da ideia, mas se era só isso que precisava fazer para ter paz, valia a pena tentar. O sol já tinha se escondido atrás do morro quando Dona Zefa saiu de casa em direção à clareira. O céu estava limpo e a lua cheia já começava a aparecer, grande e brilhante. A velha senhora sentia o coração disparado, mas seguiu em frente determinada. Ao chegar na clareira, percebeu que o lugar estava ainda mais murcho que de manhã. As plantas tinham secado completamente e a terra parecia ter perdido toda a vida. Colocou a vasilha de barro no centro, exatamente onde tinha visto a figura estranha na noite anterior. Seguindo as orientações de seu Tibúrcio, ela arrumou a oferenda, derramou a cachaça em volta e, com a mão trêmula, fez um pequeno corte na ponta do dedo. Deixou cair 3 gotas de sangue sobre a farinha misturada com mel. Depois, recitou as palavras que tinha decorado. Guardião da terra antiga, receba essa oferta modesta. O que é seu por direito eu devolvo. O que me pertence por direito eu guardo. Sangue por proteção, alimento por abundância. Um vento súbito balançou as árvores da beirada da clareira, fazendo Dona Zefa se arrepiar dos pés à cabeça. Ela deu 3 passos para trás, como seu Tibúrcio tinha instruído, e então virou as costas e caminhou de volta para casa, sem olhar para trás nenhuma vez. Essa era a parte mais importante. Nunca, jamais olhar para trás depois de fazer a oferenda. Naquela noite, Dona Zefa não conseguiu dormir direito. Cada barulho lá fora parecia ampliado 10 vezes. O vento nas folhas, o ruído dos insetos, até o barulho da madeira da casa rangendo parecia diferente. De madrugada, ela teve a impressão de ouvir um assobio longo e melancólico vindo da direção da clareira, mas cobriu a cabeça com o cobertor e rezou até o som parar. Quando o sol nasceu, Dona Zefa esperou a claridade ficar bem forte para só. Então sair de casa. Com passos hesitantes foi até a clareira ver o que tinha acontecido com sua oferenda. A vasilha de barro ainda estava lá, mas completamente vazia. Nem sinal da farinha, do mel ou da cachaça. Mais surpreendente ainda, as plantas ao redor, que ontem estavam completamente secas, agora mostravam pequenos brotos verdes surgindo da terra. Era como se toda a vida tivesse retornado para o lugar durante a noite. Dona Zefa suspirou aliviada. Parecia que o ritual tinha funcionado. Estava prestes a voltar para casa quando ouviu um latido familiar. Virou-se e mal podia acreditar. Sansão vinha correndo pela trilha que levava à mata. O cachorro parecia perfeitamente bem, apenas um pouco sujo, como se tivesse passado a noite cavucando algum lugar. "Sansão, você voltou, seu danado!" exclamou ela, com os olhos marejados de alívio. Nos dias seguintes, a vida voltou ao normal. Na propriedade de Dona Zefa, as plantas cresceram com uma força impressionante, mais bonita e saudável do que nunca. Os passarinhos e outros bichos pequenos voltaram a frequentar o terreiro. Era como se uma bênção tivesse caído sobre aquele pedaço de terra. Mas Dona Zefa não esqueceu o que tinha acontecido.
Toda noite, antes de dormir, ela olhava pela janela em direção à clareira e sentia que algo lá fora observava sua casa, não com malícia, mas com uma espécie de interesse protetor, como um acordo silencioso entre ela e as forças antigas daquela terra. Um mês depois, quando a lua cheia voltou a aparecer no céu, Dona Zefa deixou um prato com comida e um pouquinho de cachaça na beirada do terreiro, próximo à mata. Na manhã seguinte, o prato estava limpo. O tempo foi passando e a história do guardião da clareira virou apenas mais um dos muitos segredos que Dona Zefa guardava consigo. Ela nunca contou para ninguém sobre aquela noite ou sobre o acordo silencioso que tinha feito. Apenas seguia deixando pequenas oferendas na lua cheia, um pouco de comida, um gole de bebida, às vezes algumas flores ou fruta da estação. As pessoas da região começaram a notar como as terras de Dona Zefa prosperava. As hortas sempre verde, as galinhas sempre gordas, as frutas sempre doce. Muitos atribuíam isso ao conhecimento que ela tinha das plantas e dos tempos de plantio. Outros diziam que ela tinha uma mão boa para coisa da terra. Só Dona Zefa sabia a verdade, e nas noites de lua cheia, quando tudo ficava silencioso demais, ela podia jurar que via, pelo canto do olho, uma figura alta e fina caminhando na borda da mata, vigiando sua propriedade, mantendo longe qualquer perigo que pudesse ameaçá-la. O primeiro trovão ribombou forte no céu quando Dona Clemência fechou a porteira do chiqueiro. Suas mãos enrugadas, marcada por mais de 70 janeiro, seguraram o cabo da enxada enquanto seus olhos cansados fitavam as nuvens escuras que se amontoavam por cima do morro da Pedra Branca. Não ia demorar muito para o temporal desabar. Vem temporar brabo por aí, murmurou para si mesma, arrastando os pés cansado em direção à casinha de barro e saber que era seu lar desde que nasceu. Viúva há 15 anos, Dona Clemência vivia sozinha, no sítio que herdou do finado marido, seu Tião, um pedacinho de terra no fundo do Vale do Boqueirão, região conhecida pelas histórias arrepiantes que os mais velhos contavam nas noites de inverno ao redor do fogão a lenha. O sítio de Dona Clemência era diferente dos outros. Enquanto as propriedades vizinhas sofriam com a seca ou com as pragas que de tempo em tempo atacavam as plantações, suas terrinhas sempre davam boa colheita. Seu milho crescia forte, os pés de mandioca sempre carregados e suas galinhas botavam ovo. E todo santo dia sem faia. Os vizinhos mais maldosos sussurravam que a velha tinha parte com o diabo. Os mais respeitosos diziam que ela conhecia o segredo da terra como ninguém. Mas a verdade mesmo, só Dona Clemência sabia. E ela guardava essa verdade como quem guarda um tesouro precioso e perigoso. A chuva começou a cair quando ela já tinha atravessado o terreiro. Gota grossa e pesada que batia no telhado com força, formando logo uma cortina d'água que tornava impossível enxergar além de 2 palmos na frente do nariz. Dona Clemência trancou a porta e foi acender o candeeiro, pois a noite prometia ser escura, muito escura. Foi quando escutou, por baixo do barulho da chuva e dos trovão, um som diferente. Um assobio comprido que parecia vir de todo lado e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Ela conhecia bem aquele chamado. Já fazia 4 luas que não escutava. Chegou a hora, sussurrou, pegando um chale velho que pendia da cadeira de palha. Não, tinha medo. O medo tinha ficado para trás junto com a mocidade, quando descobriu que certas coisas do mundo têm um preço e que quem paga direitinho sempre recebe o que é devido. Apesar da chuvarada, Dona Clemência saiu para o terreiro carregando um embrulhinho feito de pano de algodão desbotado. Água escorria pelo seu rosto magro, pelos cabelos brancos que rareavam no topo da cabeça, mas ela seguiu firme em direção ao grande ipê que marcava o início da trilha que levava ao Boqueirão. O Boqueirão era uma fenda enorme, uma espécie de garganta na terra que se abria no meio da mata fechada, a uns 15 minutos de caminhada do sítio de Dona Clemência.
um lugar que todo mundo da região evitava desde que se tinha notícia. Os caçadores diziam que nenhum bicho se aproximava dali. Os mais velhos contavam que aquela abertura na terra levava direto para os domínios de coisa que era melhor deixar quieta. A trilha, sempre difícil, ficava quase intransitável com a chuva forte. A lama escorregadia fazia Dona Clemência avançar com dificuldade, suas pernas velhas tremendo com o esforço. Mas ela não podia esperar. O chamado tinha vindo e ignorar ele era muito pior que enfrentar a chuva e a escuridão. Quando finalmente chegou à beirada do boqueirão, o assovio tinha parado. No lugar dele, um silêncio pesado, como se a própria chuva respeitasse aquele local. A lua, que antes estava escondida atrás das nuvens de tempestade, apareceu por um instante, iluminando a grande abertura na terra. Era como uma boca gigante, negra e sem fundo, engolindo a pouca luz que tinha. Dona Clemência se ajoelhou na beirada, sentindo a terra molhada embaixo do joelho. Com cuidado, abriu o embrulhinho de pano, revelando 3 itens. Uma garrafinha de cachaça com erva doce, um pouco de fumo de rolo e uma fotografia amarelada pelo tempo. "Trouxe o que combinemos", disse ela, com a voz firme apesar da chuva e do vento. "Como sempre foi, como sempre será." Derrubou um pouco da cachaça na terra, deixou o fumo ao lado e segurou a fotografia por um momento. Eram 3 pessoas na imagem. Ela mesma, bem mais nova, seu tião ainda vivo e uma menina pequena de uns 6 anos com um sorriso sem 2 dentes na frente. Apertou a foto contra o peito por um momento antes de colocá-la de volta no embrulho. "Mais uma vez, peço o que é meu por direito. A terra continua dando fruto, o gado continua gordo e eu continuo guardando o segredo. O trato está mantido." O vento parou de repente. A chuva continuava caindo, mas era como se uma bolha invisível tivesse se formado ao redor de Dona Clemência, deixando-a seca. A escuridão do boqueirão pareceu se mexer, como se algo lá dentro tivesse se remexido. Uma voz que não era bem uma voz, mais um pensamento que se formava diretamente na cabeça dela, respondeu: "O acordo se mantém. Por mais um ciclo de lua, mas está ficando velha, Clemência, logo não poderá mais vir até aqui." Dona Clemência apertou os lábios finos. "Tenho sobrinha. Sangue do meu sangue. Quando chegar minha hora, ela vai continuar o que comecei." Houve um momento de silêncio, como se a escuridão estivesse considerando suas palavras. "Traga-a na próxima lua. Quero conhecer quem vai herdar seu fardo." E assim, tão rápido quanto tinha surgido, a sensação de presença se foi. A chuva voltou a cair sobre Dona Clemência, encharcando-a completamente em segundo. Ela se ergueu com dificuldade, o joelho doendo pelo esforço. Olhou uma última vez para o boqueirão e deu as costas, começando a caminhada de volta para o sítio. Neide, sua sobrinha neta, chegaria na semana seguinte. A moça nascida e criada na cidade grande tinha aceitado o convite para passar uma temporada no sítio depois que perdeu o emprego na capital. Dona Clemência sabia que era hora. Não podia carregar aquele segredo sozinha por muito mais tempo e precisava de alguém para continuar o trato quando ela se fosse. Mas como explicar para uma moça criada entre prédio e asfalto que o sítio onde ela iria morar tinha um acordo com algo que vivia nas profundezas do boqueirão? Como fazê-la entender que a prosperidade daquelas terras vinha de um trato feito há mais de 50 anos, quando o desespero tinha batido à porta? A lembrança daquela época ainda doía. A seca tinha acabado com tudo. O gado morrendo, a plantação perdida e sua filhinha Mariquinha ardendo em febre, sem remédio, sem médico por perto, definhando um pouco a cada dia. Foi quando seu dito paixão, um velho benzedeiro que morava do outro lado do vale, falou do boqueirão e do que vivia lá. "É antiga essa entidade", tinha dito o velho, "de antes dos portugueses, de antes dos índios até. Dizem que é o espírito da própria terra. Pode ajudar, mas cobra um preço."
Naquela mesma noite desesperada, ela foi até a beirada do abismo escuro. Levou cachaça, fumo e fez o pedido com o coração na mão. Saúde para a filha, prosperidade para a terra. O trato foi feito. Mariquinha melhorou no dia seguinte, como se nunca tivesse estado doente. A chuva chegou na outra semana, e em um mês a terra estava verde de novo, o gado engordando, tudo florescendo. Mas o preço, Dona Clemência sacudiu a cabeça, espantando as lembranças. O preço era algo que ela ainda pagava todo mês, e que agora precisava ensinar Neide a pagar também. Se a moça aceitasse, se ela acreditasse. Quando chegou de volta ao sítio, entrou na casa escura e trocou a roupa molhada. Acendeu o fogo no fogão a lenha e pôs água para esquentar. Enquanto esperava, olhou pela janela a chuva que continuava, o caindo agora mais branda. Vai ser difícil ela acreditar, murmurou para si mesma. Essa mocidade de hoje não acredita mais em nada que não vê na televisão. A água começou a ferver e ela preparou um chá de erva cidreira para acalmar os nervos. Sentou-se na cadeira de balanço velha, ouvindo o ranger familiar da madeira. Precisava pensar em como contar a verdade para Neide. Como explicar que cada grão que brotava naquela terra, cada ovo que suas galinhas botavam, cada gota de leite que suas vacas produziam, tudo vinha de um acordo com algo que a maioria das pessoas acharia impossível de existir. Os dias passaram rápido e logo chegou o dia da visita de Neide. Dona Clemência arrumou o quarto que tinha sido de Mariquinha, deixou tudo limpo e arejado. Colocou flores colhidas do jardim num vaso de barro na mesinha, ao lado da cama. Queria que a sobrinha neta se sentisse bem-vinda, mesmo com o peso da verdade que teria que revelar. Neide chegou num domingo de tarde, trazida pelo filho de seu Gumercindo, que tinha ido buscá-la na rodoviária da cidade mais próxima. Era uma moça bonita, de uns 30 anos, com cabelo preto cortado curto e um jeito decidido de falar. Tinha os mesmos olhos escuros de Mariquinha, o que fez o coração de Dona Clemência apertar um pouco. «Tia Clê, quanto tempo!» exclamou Neide, abraçando a velha senhora com carinho. «A senhora está mais forte do que eu lembrava!» Dona Clemência sorriu, retribuindo o abraço. «É a vida na roça, minha filha. Aqui a gente está sempre mexendo, não tem tempo de ficar moiado.» Nos primeiros dias, tudo correu bem. Neide se encantou com a simplicidade da vida no sítio, com o sabor diferente das frutas colhidas do pé, com o silêncio da noite só quebrado pelo som dos grilos e sapo. Ajudava a tia nas tarefas diárias, aprendendo o ritmo da vida rural que tinha conhecido apenas na infância, durante visita rápida. Dona Clemência observava a sobrinha com atenção, procurando o momento certo para contar a verdade. Sentia que precisava ser antes da próxima lua cheia, quando teria que levá-la ao boqueirão. A oportunidade surgiu numa noite, depois do jantar. Estavam sentada na varanda, aproveitando a brisa fresca que aliviava o calor do dia. Neide tinha comentado como era impressionante ver o sítio da tia tão próspero, enquanto muitas propriedades vizinhas pareciam lutar contra a terra para sobreviver. «É um dom que você tem, tia», disse ela, admirada. «Parece que tudo que a senhora toca vira ouro.» Dona Clemência ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu estrelado. Depois, com a voz baixa, mas firme, começou. «Não é dom não, minha filha, é um trato.» Neide olhou para ela confusa. «Trato? Com quem?» «Com algo que vive no fundo do boqueirão.» E assim, aos poucos, com palavras simples, mas diretas, Dona Clemência contou toda a história. O desespero da seca, a doença de Mariquinha, o conselho de seu dito paixão, a ida ao boqueirão, o acordo. Contou sobre as visitas mensal, sobre as oferendas, sobre o preço que pagava. Enquanto falava, observava o rosto de Neide, vendo a incredulidade dar lugar à preocupação e depois a algo parecido com medo. «Mas, tia, isso que a senhora está falando parece história de assombração», disse Neide quando ela terminou.
Respondeu Dona Clemência simplesmente. Mas é história verdadeira. Neide se levantou, agitada, andando de um lado para o outro da varanda. A senhora está me dizendo que fez um pacto com... Com o que exatamente? Um demônio? Uma entidade? E que agora quer que eu continue esse trato? Dona Clemência balançou a cabeça. Não sei direito o que é aquilo no fundo do boqueirão. Sei que está ali desde muito antes da gente e vai continuar muito depois. Não é bom nem ruim, como a própria natureza não é. Só é. E sim, quero que você continue, porque se não continuar... Ela não precisou completar. O medo no rosto de Neide mostrava que ela tinha entendido. E o que acontece se eu não aceitar? Perguntou a moça com a voz trêmula. Aí o trato acaba quando eu morrer. E o que vive no boqueirão vai cobrar o que é devido. Não só de mim, mas de todo mundo que se beneficiou das graças que eu pedi. Neide engoliu em seco. Isso inclui todo mundo que comeu dos frutos dessa terra, todo mundo que bebeu a água desse poço, todo mundo que se abrigou debaixo desse teto. Um silêncio pesado caiu entre elas, quebrado apenas pelo coachar distante do sapo no brejo. Preciso pensar, disse finalmente Neide. Isso é muita coisa para absorver de uma vez. Tem até a próxima. Lua cheia, respondeu Dona Clemência. É quando ele pediu para conhecer você. Naquela noite, Neide não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando em tudo que tinha ouvido. Parte dela achava que a tia-avó estava ficando senil, inventando história de pacto e entidade. Mas outra parte, aquela que ainda se lembrava das histórias que ouvia dos avós quando pequena, aquela que sempre sentiu que havia algo diferente e inexplicável naquele sítio, essa parte acreditava. Pela manhã, durante o café, Neide tentou agir normalmente, mas Dona Clemência percebia seu nervosismo. Vem comigo hoje na horta, convidou a velha. Quero te mostrar uma coisa. Juntas, foram até um canteiro especial no fundo da horta, onde cresciam erva que Dona Clemência usava para remédio caseiro. Ajoelhou-se com dificuldade e apontou para uma planta diferente das outras. Tinha folhas escura e brilhante e umas pequenas flor de um vermelho intenso. Essa aqui não nasce em nenhum outro lugar dessas bandas, explicou. Só aqui nesse sítio. Apareceu depois do primeiro trato e nunca mais morreu. Nem na seca mais braba. Neide se aproximou curiosa. Que planta é? Essa? Os antigos chamavam de flor do abismo. É rara. Dizem que só cresce em terra que foi tocada por algo do outro mundo. Neide hesitou. Depois tocou de leve numa das folhas lustrosa. Sentiu um formigamento estranho subir pelo braço. Tá sentindo? Perguntou Dona Clemência. Essa é a marca dele. A prova de que não estou inventando história. Durante os dias seguintes, Neide observou o sítio com outros olhos. Começou a perceber coisa que não tinha notado antes. Como a água do poço, que era mais fresca e mais doce que qualquer outra que já tinha provado. Como os frutos, que eram sempre perfeitos, sem praga ou podridão. Como os passarinho e borboleta, que pareciam preferir aquele pedaço de terra a qualquer outro na região. Uma noite, acordou sobressaltada com um assovio distante. Sentou-se na cama, o coração batendo acelerado, ouvindo aquele som estranho que parecia chamar alguém. Pela fresta da janela, viu Dona Clemência atravessando o terreiro em direção à trilha do boqueirão, carregando seu embrulhinho de sempre. Impulsivamente, decidiu seguir a tia. Com cuidado para não fazer barulho, pegou uma lanterna e saiu da casa, mantendo uma distância segura. A lua iluminava o caminho, tornando fácil seguir a figura curvada da velha senhora, que avançava com surpreendente agilidade pela trilha difícil. Quando chegou perto do boqueirão, Neide se escondeu atrás de uma árvore grande. De lá podia ver Dona Clemência ajoelhada na beirada da grande fenda escura, arrumando suas oferendas. Não conseguia ouvir o que ela dizia, mas via seus lábios se movendo em algum tipo de oração ou encantamento. Foi então que Neide sentiu.
uma presença, algo enorme e antigo, algo que fez cada pelo do seu corpo se arrepiar. Não era algo que pudesse ver com os olhos, mas podia sentir, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso, mais consciente. A escuridão dentro do boqueirão pareceu se mover, se adensar. Por um momento aterrorizante, Neide pensou ter visto algo se formar na escuridão. Uma figura enorme, mais alta que as árvores, com membros alongados e uma cabeça que não era bem uma cabeça. Mas durou apenas um instante e depois sumiu, deixando-a em dúvida se tinha realmente visto algo ou se era apenas sua imaginação assustada. Dona Clemência se levantou, pegou novamente seu embrulho, agora mais leve, sem as oferendas, e começou a voltar pelo mesmo caminho. Neide se escondeu melhor atrás da árvore, segurando a respiração enquanto a tia passava. Quando voltou para o sítio, entrou silenciosamente e se deitou, mas sabia que não conseguiria dormir. O que tinha sentido lá no boqueirão era real demais, vivo demais para ser ignorado. Talvez a história da tia não fosse delírio de uma mente idosa, afinal. Na manhã seguinte, durante o café, Dona Clemência olhou diretamente nos olhos dela. Você me seguiu ontem à noite. Não era uma pergunta. Neide engoliu em seco, mas decidiu que não adiantava mentir. Segui. E o que você viu? Eu não sei ao certo. Vi a senhora fazendo suas oferendas e depois senti algo grande e antigo. Por um segundo achei que vi... Sua voz falhou. Dona Clemência assentiu, compreensiva. É difícil para os olhos da gente enxergar ele direito. É como tentar olhar direto para o sol. Mas você sentiu, né? Sentiu que ele está lá. Neide concordou com a cabeça, as mãos tremendo levemente ao redor da xícara de café. E agora? O que acontece? Agora você precisa decidir. A lua cheia é daqui 3 dias. Ele quer conhecer você. Quer saber se você é forte o bastante para carregar o fardo quando eu me for. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos na vida de Neide. Passava horas sentada na varanda, olhando para o horizonte, pensando. Às vezes ajudava a tia nas tarefas do sítio, outras vezes caminhava sozinha pela propriedade, sentindo a terra sob seus pés, observando a vida que brotava por todo lado. Na noite do 3º dia, a lua cheia surgiu grande e brilhante no céu. Dona Clemência veio encontrá-la na varanda, já segurando seu embrulhinho familiar. É hora, disse simplesmente. Neide respirou fundo e se levantou. Tinha tomado sua decisão. Juntas, tia e sobrinha caminharam pela trilha que levava ao boqueirão. A noite estava clara, com milhares de estrelas salpicando o céu escuro. Os grilos cantavam, e de vez em quando o pio de uma coruja cortava o silêncio. Quando chegaram à beirada do grande abismo escuro, Dona Clemência ajoelhou-se como sempre fazia. Neide ficou parada ao lado dela, sentindo o coração bater forte contra as costelas. Truxiela, como o senhor pediu, disse Dona Clemência para a escuridão. Essa é Neide, filha da minha Mariquinha, sangue do meu sangue. O ar pareceu ficar mais pesado, mais denso. Neide sentiu um zumbido nos ouvidos, como se estivesse submergindo em água profunda. A escuridão do boqueirão se moveu, pareceu respirar. Uma voz que não era bem uma voz, mas uma sensação, um pensamento que se formava diretamente em sua mente. Falou com ela. Você tem medo. Neide engoliu em seco, mas manteve-se firme. Tenho. Isso é bom. O medo mostra respeito. Sua tia também tinha medo quando veio pela primeira vez. Neide olhou para Dona Clemência, que tinha os olhos fixos no abismo, o rosto sereno apesar da situação extraordinária. Você sabe o que ela me ofereceu em troca da prosperidade desta terra? Continuou a voz que não era voz. Não exatamente, admitiu Neide. Uma parte da alma dela. Não toda, apenas uma parte. O suficiente para manter o equilíbrio. E quando ela morrer, essa parte retornará a mim,
junto com a memória de tudo que ela viveu, tudo que ela sentiu, tudo que ela foi. Neide sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E é isso que está me pedindo também, uma parte da minha alma. Houve algo como um riso na escuridão, um tremor que fez pequenas pedras rolarem para dentro do abismo. Sim, é um preço justo. Eu dou vida à terra, faço brotar o que não brotaria, protejo o que é seu contra seca e praga. Em troca, quando seu tempo acabar, levo comigo uma parte do que você foi. Neide olhou para a tia, que agora a observava com expectativa. Pensou em tudo o que tinha visto nos últimos dias, na prosperidade inexplicável daquele pedaço de terra, na saúde das plantas e dos bichos. Pensou também no que aconteceria se o trato fosse quebrado. E se eu recusar? A escuridão pareceu se adensar ainda mais. Então levarei o que me é devido. Tudo que cresceu nesta terra, graças ao meu poder, tudo que floresceu sob minha proteção, tem um preço. Se ninguém pagar voluntariamente, cobrarei à força. Neide respirou fundo. No fundo já sabia qual seria sua escolha desde aquela noite em que seguiu a tia e sentiu a presença antiga. Havia algo naquele lugar, naquela terra, que a chamava de uma forma que não conseguia explicar. Eu aceito, disse finalmente. Continuarei o trato como minha tia tem feito. A escuridão pareceu se mover, como se a sentisse. Venha mais perto. Hesitante, Neide deu um passo à frente, parando na beirada do abismo. Por um momento terrível, imaginou se seria empurrada para dentro daquela boca escura na terra. Mas o que aconteceu foi diferente. Da escuridão, algo como um braço fino e alongado, feito mais de sombra que de substância, estendeu-se em sua direção. Na ponta, algo que lembrava vagamente dedos tocou sua testa. Foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Imagens relampejaram em sua mente, a terra seca transformando-se em verde exuberante. Água brotando onde antes havia apenas poeira, fruto crescendo em árvore morta. Viu também coisa mais antiga. Gente que nunca tinha visto antes ajoelhada naquele mesmo local, oferecendo presente à escuridão, cantando em língua que não conhecia. Quando a sensação passou, Neide cambaleou para trás, sentindo-se estranhamente leve e pesada ao mesmo tempo. Havia algo novo dentro dela, como um fio invisível que a conectava àquele lugar, àquela terra, ao que vivia no fundo do boqueirão. Está feito, disse a voz. Você é agora a guardiã do trato. As oferendas devem continuar, a cada lua cheia. Nunca falhe, e assim, tão repentinamente quanto tinha começado, a presença se retraiu. A escuridão voltou a ser apenas escuridão, o ar ficou mais leve e o som da noite, grilo, sapo, o farfalhar das folhas com o vento, voltaram ao normal. Dona Clemência suspirou, como se um grande peso tivesse saído de seus ombros. Tá feito, murmurou. Agora você faz parte do trato como eu. No caminho de volta para o sítio, Neide sentia-se diferente. Cada árvore, cada arbusto, cada pedacinho de terra sob seus pés parecia mais vívido, mais conectado a ela. Era como se pudesse sentir a seiva correndo dentro dos troncos, as raízes estendendo-se sob o solo, a vida pulsando em cada folha. A gente se acostuma, disse Dona Clemência, como se lesse seus pensamentos. No começo é estranho, mas depois vira parte da gente. Neide assentiu, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Sabia que sua vida tinha mudado para sempre naquela noite, que agora carregava uma responsabilidade que poucas pessoas poderiam compreender. A senhora não se arrepende de ter feito o trato? Dona Clemência parou por um momento, olhando para o céu estrelado. Todo trato tem seu preço, minha filha. Eu paguei com uma parte de mim mesma. E um dia, quando for minha hora, ele vai levar o resto. Mas salvei minha Mariquinha, salvei nossa terra, dei vida boa para muita gente. Não me arrependo.
Quando chegaram ao sítio, a primeira luz da manhã já começava a atingir o horizonte. Neide olhou para a casa simples, para a horta viçosa, para os animais que começavam a se mexer com a chegada do dia e sentiu uma estranha paz, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. Vamos fazer um café bem forte, sugeriu Dona Clemência. Depois disso tudo, a gente merece. E assim, tia e sobrinha entraram na casa, carregando o peso e a bênção de um segredo antigo que agora compartilhavam. Lá fora, a terra continuava seu ciclo eterno de vida, morte e renascimento, sob a proteção e o preço da entidade que vivia no fundo do boqueirão.